Boa noite. O trabalho que vamos apresentar é sobre N-etilpentilona, intoxicação e detecção. O nosso grupo é composto por Maria Antônia, Nayara Clara, Raíssa Veras e Vinícius Cardoso. A N-etilpentilona é uma droga psicoativa análoga da classe das catinonas sintéticas. Foi reconhecida pelas autoridades internacionais em 2015 e pela DEA em 2018. Sua farmacodinâmica ainda precisa ser estudada, mas pode ser detectada a partir da cromatografia líquida. O objetivo do nosso trabalho é introduzir os conceitos farmacológicos e de detecção da N-etilpentilona utilizando um caso clínico para elucidar as informações apresentadas. Para a metodologia, realizamos uma revisão bibliográfica baseada em artigos entre 2018 e 2020, obtidos através de pesquisas nas bases de dados Cielo, PubMed, Google Acadêmico e livros do acervo da Biblioteca da São Camilo. A N-etilpentilona é uma substância psicoativa sintetizada a partir das catinonas. Sua estrutura química é similar à estrutura do MDMA, ou êxtase, diferenciando-se pela presença de uma cetona, 3 carbonos e 8 hidrogênios a mais. A catinona é o principal princípio psicoativo da planta cat, nativa da África e da Península Arábica. Devido às suas propriedades terapêuticas e recreacionais, ela é tradicionalmente utilizada em um ritual que consiste na mastigação das folhas da planta por horas, ingerindo-se por volta de 300 gramas de K, na qual 75% do seu consumo é realizado pelo sexo masculino. O consumo exacerbado dessa planta suscitou investigações patrocinadas pela OMS, o que levou à identificação do composto psicoativo. A catinona possui uma estrutura química semelhante à da anfetamina e, consequentemente, da metanfetamina, que é a sua forma química mais utilizada recreativamente. Por suas estruturas serem parecidas, elas possuem os mecanismos de ação muito parecidos, assim como seus efeitos. Outra droga que podemos citar aqui é a cocaína, um alcaloide derivado da planta coca, que por sua vez tem como principal mecanismo a inibição da MAO, diferente das catinonas e da anfetamina. Mas os efeitos gerados em usuários dessas três substâncias são os mesmos, pois todas aumentam a concentração de monoaminas na fenda sináptica. A diferença entre elas está na duração e na potência dos efeitos. As catinonas têm seus efeitos sentidos mais rapidamente, porém com metade da potência em comparação com a metanfetamina. Já os efeitos da cocaína duram metade do tempo que os efeitos da metanfetamina. Ou seja, a metanfetamina ainda é a droga mais potente e mais duradoura entre as três, mas isso não diminui a periculosidade causada por todas elas. O grupo das catinonas é estruturalmente similar à anfetamina, a qual difere por seu grupo cetona. Com modificações estruturais, podem ser obtidas catinonas sintéticas, como a metilona, a partir da retirada do hidrogênio e entrada do CH3. Esse composto é análogo do MDMA, popularmente conhecido como êxtase, que difere apenas pela ausência do grupo cetona. A partir da metilona, podem ser sintetizadas outras catinonas, como butilona, pentilona e a N-etilpentilona, que se diferenciam pela quantidade de carbonos e hidrogênios. O MDMA age no sistema nervoso central ao inibir neurotransmissores, como dopamina, serotonina e norepinefrina, via facilitação da liberação extracelular e inibição da recaptação. Isso explica os seus efeitos e seu uso recreativo. A N-etilpentilona não possui uma farmacodinâmica muito precisa por ser relativamente nova, mas se sabe que, como outras catinonas sintéticas, ela é capaz de bloquear o transporte de monoaminas, mas não é capaz de liberar serotonina e dopamina. Os usuários de catinonas sintéticas costumam comparar os seus efeitos aos produzidos pela cocaína, anfetamina e MDMA. Essas substâncias podem provocar agressividade, euforia, aumento da sensação tátil e do libido, mas o seu uso em dosagens maiores pode levar a uma intoxicação, podendo levar a convulsões, alucinações, coma e pode resultar em morte. Intoxicações por N-etilpentilona não são facilmente reconhecidas e diferenciadas. Os efeitos imprevisíveis tornam-na um perigo para a saúde pública, especialmente quando combinadas com outras substâncias. Os casos de intoxicação por N-etilpentilona são comumente associados ao seu consumo em raves. O seu comércio e consumo são proibidos no Brasil pela Anvisa desde março de 2017. Bom, o nosso relato de caso envolve um homem de 21 anos que saiu para fumar maconha e retornou exibindo um comportamento extremamente estranho.
Ao chegar ao pronto-socorro, sua pressão arterial era de 95 por 55 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca em 126 bpm e a frequência respiratória estava em 25 rpm. Quanto ao exame físico, notou-se que ele apresentava reflexos pupilares lentos, reflexo vestíbulo-ocular lento, mioclonia no membro inferior direito, sudorese intensa, além de confusão mental. Os exames laboratoriais revelou potássio em 6,8 mmol por litro, glicose em 28 mg por decilitro e os marcadores enzimáticos estavam extremamente elevados. O paciente foi internado em UTI e, apesar do tratamento de suporte, após aproximadamente 72 horas ele teve uma parada cardíaca e foi declarado morto. Na análise pós-mortem feita por cromatografia acoplada à espectrofotometria, revelaram a presença de N-etilpentilona. Entretanto, no caso clínico em questão, não foi dado muitos detalhes a respeito desta técnica. Por esse motivo, fizemos um levantamento bibliográfico onde identificamos que é mais comum a detecção da N-etilpentilona por cromatografia líquida acoplada à espectrofotometria de massas, utilizando a extração líquido-líquido. Essa substância pode ser detectada tanto no sangue quanto na urina, sendo seu limite entre 1 a 5 nanogramas por mililitro. A cromatografia acoplada à espectrofotometria de massa consiste na união entre as duas técnicas para facilitar a detecção do composto. Primeiro realiza-se a cromatografia líquida, uma técnica utilizada na separação dos componentes de uma amostra, os quais se distribuem em duas fases, a estacionária e a móvel, com o intuito de separar individualmente os diversos constituintes de uma mistura, seja para identificação, quantificação ou obtenção de uma substância pura para diversos fins. Já a espectrofotometria é uma técnica que consiste na interação da radiação eletromagnética com a massa presente na amostra, onde essa radiação pode ser absorvida, transmitida ou refletida pela matéria. Vamos aos detalhes dessas duas técnicas juntos. Primeiro, a amostra deve ser introduzida no injetor da fase móvel e seguir para a coluna cromatográfica em direção à fase estacionária. Na segunda etapa, esses compostos irão interagir com a fase estacionária e móvel de forma variada entre uma substância e outra, caracterizando seu tempo de retenção. Ao final deste processo, as moléculas seguirão para um sistema de interfaceamento, que une a cromatografia à espectrofotometria, e este envolve um processo de ionização. Agora, no sistema de espectrofotometria de massa, os íons seguem para o canalizador compostos por 3 quadrantes que determinam a sua razão massa-carga e o separam, a fim de identificar o composto pela análise de dados do sistema. O acoplamento entre os sistemas da HPLC com a espectrofotometria de massas é interessante, pois essa ferramenta analítica é versátil e de grande potencial na análise qualitativa e quantitativa. Além disso, é capaz de separar misturas naturais delicadas e complexas, cuja composição química precisa ser bem estabelecida, como, por exemplo, fluidos biológicos, amostras ambientais e medicamentos. Essa técnica utilizada para análise das concentrações de N-etilpentilona apresenta especificidade e reprodutibilidade. Voltando ao estado clínico do paciente em questão, é importante ressaltar que a N-etilpentilona não provocou sozinha o óbito deste homem. Vale pontuar que foi administrado haloperidol como antipsicótico durante os primeiros atendimentos deste paciente, o que pode ter provocado a parada cardíaca. Mas, sozinho, o haloperidol e a N-etilpentilona não teria provocado o óbito, ou seja, foi a combinação dessas duas substâncias que pode ter provocado uma extrema atividade simpática, potencializando os efeitos cardíacos do haloperidol, resultando em vasoconstrição e hipoperfusão. Essas foram as nossas referências para a elaboração do trabalho. Muito obrigada e boa noite. Chama no piseiro eletrônico.